A paz do Senhor Jesus. Eu sou Fran Lima e através desse vídeo eu quero contar o meu testemunho para o canal Semeando Vida. E eu espero que este testemunho possa edificar a tua vida. Aqui, neste relato, eu quero contar como eu encontrei o Senhor Jesus, na verdade, como eu fui encontrada por Ele, como eu fui resgatada por Ele, e todos os meus e aqueles que estavam ao meu redor também, como eles também, foram resgatados pelo Senhor Jesus. Eu preciso contar a minha história, começando pela história da minha mãe. Eu vou já entrar no meu relato de conversão, mas em primeiro lugar, eu quero relatar a minha origem. Como se deu a gravidez da minha mãe, como se deu o milagre que Deus já operou no ventre da minha mãe. Bom, começando por essa história, eu devo dizer que a minha mãe, ela nasceu em um lar em que seus pais trabalhavam com lamparina no interior do Ceará. A origem da minha família é do Ceará. E lá eles trabalhavam com a fabricação de lamparinas, que eram muito necessárias naquela época. Todos os irmãos, mesmo que pequenos, mesmo que crianças, precisavam trabalhar neste ofício. E nesta família, minha mãe conta que o pai deles, o meu avô, ele era um homem muito severo, muito rude, que realmente castigava os seus filhos com castigos muito severos. E a minha mãe conta que nesse lar ela não aprendeu sobre afeto, ela não aprendeu sobre amor, ela não aprendeu sobre demonstração de sentimentos, não. Aquele lar era um lugar onde ela vivia para trabalhar, ela vivia para fabricar aqueles instrumentos, e mesmo que ela fosse tão pequena, tão criança, juntamente com seus irmãos, eles tinham que trabalhar arduamente. A minha mãe conta que era presa dentro de casa. Ela não podia sair para estudar, gente. Ela não podia estudar. Ela estudou mesmo em casa. Ela aprendeu a ler muito básico, uma leitura muito básica. Aprendeu a escrever o seu nome dentro mesmo de casa, porque ela não podia sair para estudar. O pai dela prendia os filhos e maltratava, batia na minha avó. Então era uma família oprimida, era uma família de total ausência de Deus, total ausência de amor, total ausência desse sentimento de família. E minha mãe cresceu nesse lugar. E o desejo do coração da minha mãe era se libertar, era ganhar o mundo, como dizem algumas pessoas. E acontece, irmãos, que em um determinado momento esse meu avô, o pai da minha mãe, ele sofreu de uma doença, ele teve uma doença repentina e que muito rapidamente ceifou a vida dele. E então a minha avó, neste momento, decidiu sair do interior do Ceará e vir a Teresina, Piauí, que era onde os pais dela, ou seja, os meus bisavós, estavam morando. Então toda a família, agora sem esse pai, essa família liderada apenas pela minha avó, saíram daquele interior do Ceará e migraram para Teresina. E aqui eles compraram uma nova residência, estabeleceram a sua localização e ali eles ficaram, a minha avó e os filhos. E naquele momento a mamãe pensou que poderia ter finalmente a sua liberdade. Finalmente ela poderia usufruir da sua liberdade. E como se deu isso? Quando chegaram a Teresina, minha mãe já queria sair de casa, minha mãe já queria encontrar alguma pessoa. Minha mãe pensava que a solução para o problema que ela havia vivenciado, ou seja, essa prisão, essa falta de liberdade, essa solução estaria em encontrar alguém, em constituir uma família. E o desejo da minha mãe era ter uma família. Quando a família chegou a Teresina, minha mãe resolveu se libertar. Resolveu procurar sair, procurar conhecer pessoas, procurar conhecer alguém para constituir a sua família, porque minha mãe tinha esse sonho. Acontece, irmãos, que quando nós não estamos debaixo de um direcionamento de Deus,
Nós muitas vezes caímos em armadilhas malignas, porque a palavra do Senhor diz que o inimigo das nossas almas anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E esta alma que o inimigo estava rodeando era a alma da minha mãe. E tentou, com o intuito de ter algo bom, acabou caindo no armadilho. E ela conheceu uma pessoa ali da região. E essa pessoa começou a papear para minha mãe, e minha mãe se apaixonou. Ele, um homem muito mais velho do que ela, e ele convenceu a minha mãe a fugir de casa. E assim aconteceu. Minha mãe saiu às escondidas, fugiu de casa com aquele homem, passou um período fora com ele. Aquele homem fez a minha mãe assinar uma certidão de casamento que minha mãe pensava que era válida. Então minha mãe pensou que aquele homem era a resposta para todos os sofrimentos dela. Aquele homem era o resgatador da sua vida, dos seus problemas, era o príncipe encantado. Mas ela se enganou. E assim como eu relatarei adiante. Acontece que estavam eles fugidos em uma determinada região e voltaram. E quando voltaram para Teresina, este homem largou a minha mãe em um cubículo há muito tempo abandonado, num bairro de periferia, um bairro muito perigoso aqui da cidade de Teresina. E era um cubículo feito de taipa, cheio de buracos, sem porta. E a minha mãe não sabia, mas aquele cubículo, ele era usado por viciados, sem drogas, para usarem os seus entorpecentes. Mas entenda uma coisa, a minha mãe foi deixada ali sozinha. A minha mãe foi abandonada e a justificativa do meu pai era que ele tinha que trabalhar. E ele precisou deixar ela naquele lugar, sozinha, totalmente vulnerável. Mas entenda uma coisa, quando Deus tem propósito na nossa vida, não importa o que aconteça, não importa o levante do inimigo, Deus dá livramento. Deus livra, Deus guarda, Deus protege, porque Ele é um Deus que Ele é um Pai verdadeiro. É um Pai que nos ama e mesmo que nós não mereçamos, Ele nos ama com um amor que não dá nem para descrever, não dá nem para imaginar. Porque quem é de nós que merece esse amor? E minha mãe, ela foi amada, ela foi cuidada. E mesmo estando num lugar totalmente vulnerável, sozinha, nenhum viciado entrou naquela casa. E Deus deu livramento à minha mãe. Estando ela lá, ela começou a passar mal. Ela começou a sentir uns sintomas de uma indisposição intestinal. E passou algum tempo ali e não pôde comer adequadamente, não pôde se alimentar. E mesmo estando naquela situação, ela começou a vomitar, ela começou a sentir enjoos. E uma vizinha ali daquele cubículo, vendo que a minha mãe estava sozinha, foi até lá verificar o que estava acontecendo. Quando se deparou com a minha mãe debilitada, sem comer, vomitando, passando mal, e a vizinha socorreu, levou uma comida. Minha mãe conta que ela levava cuscuz com café. E minha mãe se alimentava, mesmo que logo depois ela vomitasse. E aquela mulher, vendo a situação da minha mãe, disse para ela: olha, você pode estar grávida, porque não é normal você estar desse jeito. E minha mãe começou a se despertar para esse entendimento, para ter esse entendimento de que poderia realmente estar grávida. E ela começou a se preocupar com isso. Irmãos, e aí, passado alguns dias, a minha mãe naquela situação muito precária, aquele homem retornou. E quando ele chegou, ele já chegou com uma expressão bastante séria, com um homem de poucas palavras. E ele chegou dizendo: eu vou te levar para outra casa. Pega as suas poucas coisas aí e vamos para outra casa. E ela foi falar para ele, ela foi dizer para ele: olha, eu estou aqui, eu estou passando mal, eu estou muito enjoada, eu estou vomitando e eu estou precisando de ajuda. E ele olhou para ela e imediatamente ele tinha uma solução. Eu creio, irmãos, que ele sabia o que ela estava passando. Eu creio que ele sabia que ela estava grávida. Naquele momento, quando ela relatou esses sintomas persistentes, ele sabia que ela estava grávida. Mas o que foi que ele fez? Ele entregou para ela medicamentos abortivos para ela tomar. E aquela mulher, irmãos, que não tinha nenhum entendimento, que não tinha nenhuma instrução, mal sabia escrever o seu próprio nome,
Aquela mulher pegou aquele remédio e tomou o remédio. Acontece, irmãos, que ela estava grávida de mim. Era eu que estava no ventre da minha mãe. Irmãos, mas hoje eu entendo uma coisa. Que o meu Deus, Ele me conheceu e Ele me preservou lá no ventre da minha mãe. Desde a concepção, Deus olhou para mim com seu olhar de misericórdia e Ele me preservou. Porque minha mãe tomou aquele remédio, não foi só uma vez, não foi 2 vezes, não foi 3, foi várias vezes. E nada, irmãos, é para glorificar a Deus. Nada aconteceu, a gravidez evoluiu e não aconteceu nada. Parece que ela estava tomando água, glória a Deus. E foi isso que aconteceu. Eles saíram dali, a gravidez evoluiu, ele sempre ia, voltava e voltava, dizendo que tinha que trabalhar, e minha mãe acreditava. Até que, passando-se os dias, quando a gravidez já estava entre o 7º e o 8º mês, o meu pai apareceu e disse, olha, eu vou fazer uma viagem muito longa e eu vou precisar levar você para a casa da sua mãe. Então, a minha mãe seguiu com ele, foi com ele até a casa da minha avó. E chegando na casa da minha avó, ela não foi bem recebida. Minha avó disse para ela que não tinha lugar para ela ali. Para uma mulher grávida, para uma mulher sem marido, não tinha lugar para ela ali. Que se ela quisesse, ela poderia buscar ajuda ou refúgio na casa dos meus bisavós, os pais da minha avó. Mas ali ela não tinha lugar. E minha mãe teve que ir para a casa dos meus bisavós. E ela se sentiu humilhada, ela se sentiu rejeitada, ela se sentiu abandonada. E aquele homem foi embora. Mas a minha mãe acreditava que ele iria voltar. E quando a minha mãe estava ali na casa dos meus bisavós, apareceu no cenário a vizinha, a tal vizinha, que você vai entender o porquê de eu estar contando sobre ela aqui. Apareceu essa tal vizinha na história. E essa vizinha viu que minha mãe estava já com a gravidez bastante avançada e nunca tinha feito nenhum pré-natal, nenhuma ultrassom, nenhuma consulta, nada. E bem debilitada, magra, parecia realmente uma situação muito difícil. E ela resolveu, essa vizinha, levar a minha mãe para fazer ultrassom. A minha vizinha perguntou para minha mãe se ela sabia se era menina, se era menino, e minha mãe disse, não sei. A uma altura dessa da gravidez, não sei. E a vizinha levou a minha mãe. Mal sabia o que essa vizinha estava tramando. Mas a minha mãe foi. Chegando no hospital, fizeram-se os exames e detectaram que minha mãe estava grávida de uma menina, ou seja, de mim. E a minha mãe voltou para casa com aquela notícia, já bastante animada com a notícia de descobrir que era uma menina. E então, quando chegou novamente, juntamente com a vizinha, na casa dos meus bisavós, a minha mãe se deparou com a minha avó ali naquele lugar. Minha avó já estava séria, já estava com a cara de poucos amigos. E quando minha mãe chegou ali naquele lugar, e minha avó estando lá, minha avó disse, olha, eu tenho uma conversa séria para tratar com você. E a vizinha chamou a vizinha para participar, estranhamente, dessa reunião familiar. Os meus bisavós, a minha mãe, grávida de mim. Então, eles fizeram uma reunião e minha avó disse, olha, você não vai poder criar essa criança. Na hora que você tiver ela, a gente já tem um casal que vai ficar com ela. E você não vai criar, porque eu não vou criar neto de homem ruim, de homem de má índole. Não vou criar. E minha mãe já ficou angustiada e tentou argumentar, dizendo, não faça isso. Eu sou casada com ele, ele vai voltar, ele não vai me abandonar. E minha avó, casada? Casada com ele? Aí minha mãe, olha, eu tenho até a certidão. E minha mãe já foi buscando a certidão, mostrou essa certidão de casamento. E todos olharam e foram unânimes em declarar que aquela certidão era falsa. Não existia casamento entre eles. Minha avó, para dar o basta naquela conversa, falou para minha mãe, olha,
Você tem que parar com isso, porque ele não vai voltar. Ele é casado. Nesse momento, ele está com a família dele. E é por isso que ele fica indo, que ele fica voltando, porque ele fica enganando você e enganando a família dele. Ele não vai voltar e eu não vou criar essa criança dele. E minha mãe caiu no choro, caiu nos prantos e já estava angustiada, já estava desesperada. Ela disse que nos dias que se seguiram, ela teve vontade de interromper a gravidez. Ela teve vontade de tirar a criança antes. Tamanho era o seu sofrimento. Tamanha era a angústia, era a rejeição que ela sentia das pessoas que vez por outra ficavam passando na cara dela e dizendo: teve filho de homem casado, mãe solteira. E minha mãe se angustiava demais com essas palavras e ela queria desistir de tudo. Mas uma força, irmãos, que ela naqueles dias ela não sabia de onde vinha, mas hoje eu sei que era o meu Pai Celestial preservando a minha vida, porque na minha vida, irmãos, ele tinha um grande propósito. Um propósito de alcançar outras vidas, um propósito de demonstrar a glória e a misericórdia dele. E ele me preservou ali dentro. E os dias se passaram, minha mãe sentiu as dores de parto e foi levada ao hospital. E quando ela finalmente me teve, eu estava saudável, sem qualquer problema. Irmã, minha mãe tinha tomado remédios abortivos. Minha mãe não tinha tido qualquer acompanhamento médico. Minha mãe não tinha se alimentado adequadamente, mas eu estava saudável. Você entende isso? Você entende a mão de Deus, o milagre de Deus? Eu entendi isso. E eu glorifiquei a Deus quando minha mãe contou sobre isso. Porque, irmãos, é algo tremendo que Deus fez. Que Deus me preservou porque Ele tinha um propósito. E não somente para a minha vida, mas para a vida do meu pai e para a vida da minha mãe, como eu vou contar adiante. Espere aí que Deus vai te surpreender nesse testemunho e vai edificar a tua fé. Irmãos, então minha mãe me teve e acontece que ela tinha que me entregar para esse tal casal. Mas quando ela me olhou, ela disse que quando ela me olhou, que quando eu estava nos braços dela, a vizinha chegou para me levar para aquele casal. E minha mãe me agarrou, irmãos, e a minha mãe chorou copiosamente. Ela chorou tanto que ela soluçava. E a vizinha, comovida com aquela cena, ela foi até a minha avó e minha mãe contemplou a vizinha conversando com a minha avó, falando para ela para mudar de ideia e criar essa criança. E a vizinha conseguiu convencer a minha avó, mas entenda, não foi um convencimento para que minha avó me recebesse de forma esplendorosa, para ter uma boa recepção, nada disso. Minha mãe conta que a minha avó aceitou a situação, mas a minha mãe sofreu muito, e eu também. A gente cresceu em um lar sob muita rejeição, tanto dela quanto da minha parte também, porque os meus familiares julgavam que, como eu era uma pessoa filha de um homem de má índole, que agia de forma maldosa, fraudulenta, eles achavam que eu ia ser da mesma forma, eu estava fadada a ser como ele. Mas não é bem assim. E eu tive uma criação muito difícil. Eu me sentia rejeitada dentro daquele lar, eu me sentia desprezada. Olha, a minha mãe conta que eu, sendo bebê ainda, poucos meses de idade, eu estendi as minhas mãos para que as pessoas me pegassem no colo, os meus familiares ali naquela casa. Minha mãe disse que eles me rejeitavam. Minha mãe disse que eles não queriam me pegar no colo. Irmãos, para você ver o tamanho da falta de entendimento das pessoas. E assim, irmãos, eu cresci naquele lar. E agora, passada essa fase do meu nascimento, eu quero avançar agora para o momento da minha conversão, para que o testemunho não fique muito longo. Eu sei que nesse período aconteceram muitos milagres e muitos livramentos que eu sei que foi o próprio Deus que fez isso na minha vida, porque Ele é o meu Pai. Ele é quem cuida de mim e Ele demonstrou isso em toda a minha trajetória, ainda quando eu não o conhecia. Mas Ele já estava lá, cuidando de mim. E agora avançando para o momento da minha conversão,
Eu quero dizer que nesse período, quando eu tinha entre 10, 12 anos, eu estava vivendo um período muito difícil da minha vida, comigo mesmo, internamente, porque eu acredito, eu nunca fui diagnosticada, mas eu acredito que eu estava vivendo e enfrentando silenciosamente a depressão. E além da depressão, também a síndrome do pânico. Por quê? Porque eu sentia uma tristeza muito profunda, eu não via alegria no dia, na noite, nada. Para mim, nada causava alegria. E o sentimento que era constante em mim era o sentimento de tristeza, de profundo pesar. E sem uma causa aparente, talvez um somatório histórico de acontecimentos, mas eu sentia essa tristeza profunda na minha alma. E eu tinha tanto medo, irmãos. Eu tinha tanto medo. Eu tinha medo de atravessar uma rua. Eu tinha medo de ir para a escola a pé. Eu tinha medo dos carros. Eu tinha medo das pessoas. Na escola eu evitava as pessoas. Eu evitava amizades. Eu me isolava porque eu tinha medo. Medo das pessoas. Eu tinha medo da morte. Eu achava que a qualquer momento eu ia ter uma doença e iria morrer. Eu vivia com constante medo, constante tristeza, e os sentimentos dentro de mim eram sempre negativos. Isso estava me definhando. Irmãos, eu não entendia, porque eu me apegava à fé católica, porque foi a fé que foi me repassada dos meus familiares. E eu rezava, e eu repetia, e eu rezava o terço, mas nada era capaz de tranquilizar o meu coração. Nada era capaz de tirar essa tristeza do meu coração. E à noite eu sofria com pesadelos terríveis. Eu tinha a paralisia do sono, eu tinha visões que eu nem sei explicar direito o que era. Eu sei que era algo tão maligno que me atormentava que eu não conseguia dormir. E eu vivia isso em silêncio porque eu não sentia na minha família nenhum acolhimento para que eu pudesse chegar até eles e pedir ajuda, pedir socorro. Eu não sentia isso. Nem mesmo da minha própria mãe. Por quê? Porque minha mãe era muito ocupada. Minha mãe trabalhava muito desde sempre para me criar, para me dar o mínimo possível, porque minha mãe trabalhava muito e não ganhava muito. E quando era o final de semana, ela, muito jovem, 20 e poucos anos, não conhecendo a Deus, ela queria aproveitar a vida, queria sair para as festas, aproveitar. E eu me sentia muito solitária, eu não sentia amparo em lugar algum. Eu lembro, irmãos, que o dia de domingo para mim era o dia mais atormentador de todos, porque eu sentava na porta da casa da minha avó, ficava olhando as minhas vizinhas saindo com as suas famílias, sorridentes, para passear em algum lugar, e eu ficava ali sozinha. Irmãos, isso me causava uma tristeza tão grande, uma solidão que eu sentia, eu não conseguia dormir, era atormentador, irmãos. E eu não tinha a fé verdadeira para me apoiar. E eu me apoiava em tradições, conhecimentos aprendidos dos meus familiares, uma fé repassada pela tradição. E isso não era o suficiente para me tirar. Eu lembro que quando eu estava na noite com aqueles tormentos tão grandes, não conseguindo dormir, atormentada, a mente atribulada. E eu ia rezar Ave Maria, eu ia rezar essas rezas que nós conhecemos e não adiantava de nada. E eu ficava me questionando, meu Deus, por que não adianta? Não é algo que é da nossa fé, não é algo que é poderoso, então por que não consigo dormir? Por que não tira essa tristeza de mim? E eu me questionava, irmãos. E nesse período, entre 10 e 12 anos, minha mãe conheceu uma pessoa, engravidou dessa pessoa e foi morar com essa pessoa, me levando junto. Mas eu não me sentia acolhida ali. Na verdade, o meu padrasto, ele me tratava muito mal, me agredia com palavras muito afiadas, da mesma forma que ele tratava minha mãe, mesmo grávida. E ele nos agredia verbalmente, umas palavras muito difíceis de ouvir. E ele, após o nascimento da minha irmã, ele era segregacionista. Eu tinha que ficar totalmente fora daquele núcleo familiar deles. Tanto era assim que quando ele comprava alguns alimentos, ele dizia, olha, esses alimentos você não pode comer. Ele dizia, esses alimentos
são só para sua irmã, não são para você. E deixava isso muito claro. O que eu fazia então para eu me manter? Eu vendia, irmãos, bombons de chocolate na escola, eu fazia pulseirinhas, eu fazia colares, brincos, comprava os materiais, fazia, vendia na escola e a partir daí eu tinha algum dinheiro para ir me sustentando, os meus materiais escolares, os lanches que eu queria comprar. E eu me sentia muito desprezada ou rejeitada dentro daquele lar. E era muito difícil aguentar toda essa afronta, todo esse sofrimento, mas eu estava lá. E nesse período, eu resolvi fazer a primeira Eucaristia da Igreja Católica. E foi aí que Deus começou a abrir o meu entendimento, abrir o caminho para eu conhecê-lo verdadeiramente. Então, irmãos, eu fui fazer a primeira Eucaristia e aí eu sempre tinha que ficar me deslocando da casa onde minha mãe estava para a casa da minha avó, porque a Igreja Católica era próxima à casa da minha avó. E ali eu ia fazer a primeira Eucaristia. Acontece que, neste mesmo período, que aos domingos eu me deslocava para a casa da vovó, era o mesmo período onde eu encontrava uma prima minha que havia se convertido. Eu tive um encontro com a minha prima em um determinado momento. Eu soube que ela havia se convertido e não havia gostado das palavras e das atitudes dela porque eu achava que ela estava me confrontando ou até mesmo me desrespeitando, porque eu, sendo católica, ela me convidava para ir para a igreja dela e eu achava assim uma afronta, porque a forma com que ela mudou de vida e a forma com que ela convidava, eu achava assim, olha, eu também tenho uma fé, eu também conheço a Deus, eu também sou filha de Deus. E ela falava de uma forma que, como se eu precisasse conhecer a verdade. Mas eu achava que já conhecia. E aos domingos, na casa da nossa avó, que a gente se encontrava, ela sempre levava a Bíblia e ela sempre ficava confrontando. Acontece que também na minha catequese, a catequista também ficava falando sobre a Bíblia. E ela dizia, olha, leiam a Bíblia. Porque como é que vocês vão conhecer a Deus se vocês não leem a Bíblia? E aquilo ficava na minha mente. E minha prima sempre estava com a Bíblia. E eu também comecei a ler a Bíblia, porque eu não tinha uma Bíblia pessoalmente, mas na casa da minha avó tinha uma Bíblia que ela deixava sempre aberta no Salmo 91, no meio da estante, no meio da sala, toda empoeirada. E foi esta Bíblia que eu comecei a ler. E eu li e relia. E, irmãos, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de escrever. Mas quando eu encontrei a Bíblia, eu encontrei o livro dos livros. Eu me sentia amada. A cada palavra que eu lia, eu sentia o amor de Deus. Eu sentia que aquele não era um livro comum. E se você ainda não leu esta Bíblia, se você ainda não conheceu esta palavra poderosa, então conheça essa palavra. Tenha contato com essa palavra, leia esta palavra. Porque é a palavra de Deus e gera vida. E nós sentimos que as palavras são vivas. E eu senti isso, mas quanto mais eu lia, mais eu queria ler, mais eu queria conhecer. Acontece também que me surgiram muitas dúvidas ao ler aquele livro. E quando a minha prima chegava e debatia comigo, não que ela debatesse, mas ela apresentava a verdade e eu queria debater com ela, eu via que eu não conseguia resistir ao conhecimento que ela apresentava, que ela mostrava ter. Eu não conseguia resistir àquelas palavras, porque eu achava que conhecia, mas não conhecia. Mas ela verdadeiramente conhecia. E ela começou a apresentar essa verdade. E num desses dias, ela lançou para mim um desafio que foi determinante para a minha mudança de pensamento. Ela olhou para mim e disse, Fran, leia Êxodo 20. Então, irmãos, eu mesmo sem querer dar o braço a torcer, eu fui lá em Êxodo 20, li Êxodo 20 e vi. Foi a primeira vez que eu me senti confrontada com a minha fé. Por quê? Porque eu estava fazendo a primeira Eucaristia e lá na primeira Eucaristia estava se ensinando diferente daquilo que estava na Bíblia. O exemplo é Êxodo 20, porque ali estão os 10 mandamentos bíblicos entregues pelo próprio Deus
Mas na primeira Eucaristia eu estava aprendendo totalmente diferente, distorcidamente. E eu não conseguia compreender o porquê que lá na catequese estavam me ensinando de uma forma e lá na Bíblia estavam ensinando de outra. E eu realmente, irmãos, fiquei com aquela pulga atrás da orelha, com aquela dúvida. Mas eu não ousei questionar a catequista de maneira nenhuma. Eu tenho respeito a esta lei, a esta denominação, e eu sentia esse extremo respeito e eu não queria questionar. Mas hoje, irmãos, eu vejo isso. Hoje, que Deus abriu os meus olhos, eu vejo isso. Que a Igreja Católica, muitas vezes, ela tem a sua santa tradição que nem sempre está baseada na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é a base da nossa fé. Como nós podemos estruturar uma fé sem embasamento bíblico ou distorcendo aquilo que é a palavra de Deus? Isso não está certo. Isso começou a inundar minha mente, a me questionar. Mas isso não foi suficiente para que eu desistisse da catequese. Não. Eu segui a catequese até o fim, fiz a primeira Eucaristia, fui um tipo de oradora daquela turma, e pelo meu desempenho, pela minha dedicação, só que eu estava com muitas dúvidas ainda. E naquela época eu estava estudando e chegou o período das minhas férias, eu gostava muito de estudar. O melhor momento da minha vida, da minha semana, era durante a semana mesmo, porque no final de semana eu me sentia muito deslocada. E quando chegava as férias, então, aí é que eu me sentia triste, porque não tinha para onde eu ir. E eu ficava naquele lar, que eu me sentia totalmente excluída, oprimida, reprimida. Então, irmãos, quando chegou o período das minhas férias, que eu já tinha feito a primeira Eucaristia, eu comecei a ter contato de novo com a minha prima, crente. Só que esse contato agora foi diferente. Ela me convidou para ir até a casa dela. Então, eu me deslocava da minha casa e ia almoçar com ela, ia conversar com ela. E eu me sentia tão bem. E eu comecei a me sentir tão bem. Não mais questionava, não mais debatia, mas ouvia com humildade, com simplicidade. Eu escutava o que ela tinha a dizer. E quanto mais ela falava, mais o meu coração incendiava. E eu sentia que eu precisava daquele Jesus que ela apresentava. E passando-se os dias, ela me fez o convite e disse: Francisca, você deseja declarar o Senhor Jesus? Eu confesso que eu ainda fiquei relutante, porque eu pensei na minha mãe, eu pensei na minha família, eu pensei na minha história toda de fé que eu já tinha construído na Igreja Católica. Mas com o entendimento que eu já tinha da palavra, eu não podia mais ficar inerte, eu não podia mais ficar parada. Eu tinha que tomar uma decisão, e aquele foi o momento. Eu tomei minha decisão por Cristo, diante da minha prima. E quando eu finalmente tomei essa decisão de aceitá-lo como Senhor, eu senti um amor, um acolhimento. Eu encontrei a verdadeira paternidade que eu procurei durante toda a minha vida até aquele momento. Eu me senti abraçada, eu me senti amada. E se você também padece das mesmas coisas de que eu padeci, olha, em Jesus você tem a paternidade que você precisa. É somente em Deus que você encontra a verdadeira paternidade. Alguém que te ama, alguém que te acolhe, alguém que cuida de você. Se teu pai não quis te conhecer, Deus já te conhece desde o ventre da tua mãe. Se teu pai não quis ter um relacionamento contigo, Jesus morreu na cruz para que nós possamos ter esse relacionamento livre com Deus. Ora, o véu se rasgou com a morte de Cristo e com a sua ressurreição. Então você pode encontrar a verdadeira paternidade em Deus. Mas o testemunho ainda não acabou, porque Deus ainda iria fazer muito na vida da minha mãe e na vida do meu pai. E eu quero aqui contar resumidamente para o vídeo não ficar muito longo. E seguindo-se os dias, eu contei para minha mãe e Deus começou a operar muitos milagres, irmãos, para confirmar a minha decisão. E eu contei para minha mãe. Só que minha mãe, sendo muito católica, sendo muito enraizada, tanto no catolicismo, aí misturava com o espiritismo, porque minha mãe ela tinha muitos problemas espirituais. Quando eu aceitei a Cristo, eu não tive mais problemas noturnos, não tive mais problemas com essa tristeza. Jesus me curou.
Jesus me curou. E naquele tempo, antes de eu tomar essa decisão, pouco antes de tomar a decisão, eu estava sofrendo de problemas respiratórios graves. E minha mãe me impeliu a fazer uma promessa. São Francisco, todos os anos eu tinha que usar marrom no mês de outubro. E quando eu aceitei a Cristo, eu abri mão dessa promessa, eu abri mão de tudo isso. E minha mãe até questionou depois e disse, olha, você vai voltar a ficar doente, você vai voltar ao mesmo problema. E eu estava firme na minha decisão, eu não uso mais. Eu não vou mais estar sujeita a esse tipo de coisa, porque eu sirvo apenas o meu Senhor. E se Ele quiser me curar, Ele curará. Contudo, eu não vou mais viver com esse tipo de fé que eu não acredito mais. E minha mãe não deixou eu ir para a igreja. Minha mãe falou palavras muito duras para mim, reprimindo-me duramente. Minha mãe foi muito dura com relação à minha decisão por Cristo. E foi muito difícil, foi um período muito difícil após a minha conversão. Mas o Senhor foi confirmando a minha decisão dia após dia, com todos os milagres que Ele fazia. Um deles foi a conversão de uma amiga que eu tinha, porque eu não tinha muitos amigos. Eu não era muito de fazer amizades. E quando eu conseguia fazer uma amizade, eu preservava com muito cuidado. E essa amiga era uma vizinha do lado, que era um pouco mais velha do que eu, e nós nos dávamos muito bem. Mas quando eu aceitei a Cristo, ela se afastou de mim, porque o único assunto que eu queria falar era sobre Jesus. E acabou ficando meio que confrontando a fé dela, assim como eu me sentia confrontada antes da minha decisão. E ela se afastou. E eu fiquei triste por perder essa amizade. Mas eu fiquei orando e pedindo, Senhor, salva minha amiga e traz ela de volta para perto de mim. E o Senhor assim fez. Porque um determinado dia eu estava em casa, ouvindo no Walkman naquela época. Eu estava ouvindo pregações, louvores, lendo a palavra, e minha mãe dormindo, era meio-dia. O quintal lá com a vizinhança não tinha muro, e ela chegou, essa minha amiga chegou pelo quintal. E ela sentou-se diante de mim, e eu perguntei o que foi. E ela disse, eu tive um sonho, eu precisava contar para você. E quando ela disse isso, eu tive a visão do sonho dela, irmãos, tremendo. E eu olhei para ela e disse, não me conta teu sonho, porque eu vou te contar o teu sonho. E eu comecei a descrever o sonho. Eu disse, nós estávamos numa praça, eu estava diante de você, eu estava com a túnica branca, eu olhava para você de lado, falava alguma coisa para você. O que eu te dizia? Me diz. Aí ela olhou para mim e disse, você me falava para aceitar Jesus e eu quero aceitar esse Jesus. E ela foi tomada pelo impacto do Espírito Santo de Deus. E naquele momento, irmãos, ela aceitou o Senhor Jesus e eu orei por ela. E passando-se os dias, a gente não pôde ir para a igreja, porque nem a família dela deixava ela ir e nem a minha mãe deixava eu ir. Mas a gente foi orando e Deus operou um milagre. Minha mãe deixou eu ir para a igreja através de oração. Eu não confrontava ela, eu não desobedecia a ela, mas o próprio Deus tocou no coração dela e ela me deixou ir com a minha amiga para a igreja. A família dela também deixou. E lá, irmãos, nós não perdemos tempo. Nós aceitamos a Jesus juntamente com o tio da minha amiga. 3 pessoas, 3 almas aceitando o Senhor Jesus diante da igreja e diante dos homens. Assim como eu queria tanto fazer e não estava podendo, tendo essa autorização para fazer. Irmãos, então, Deus foi fazendo milagres, Deus foi fazendo tantas coisas que eu relato no meu livro, porque no vídeo fica muito longo. Mas Deus foi fazendo muitos milagres, operando maravilhas e confirmando a decisão. Em outra oportunidade, Deus me deu a chance de expulsar um demônio da minha vizinha também, da outra vizinha do outro lado. E ela estava endemoniada, ninguém conseguia segurar ela e Deus me usou pela sua misericórdia para repreender o demônio saiu imediatamente, aquela mulher foi liberta. E quando minha mãe viu isso, ela ficou impressionada, porque ela acreditava muito no espiritismo. E quando ela viu que uma crente, a filha dela, estava expulsando um demônio, um espírito maligno, ela ficou espantada. Que autoridade é essa? Como que ela manda e ele sai desse jeito? E ela conta hoje que aquilo ali tocou o coração dela.
E foi a primeira vez que ela me permitiu ler um versículo para ela, que se encontra em Marcos 16, que fala sobre essa autoridade para expulsar demônios. E ali Deus me deu a chance de pregar para minha mãe. Ela deixou eu pregar para ela. E então, meus irmãos, seguindo este testemunho, passou-se os anos e eu continuava me sentindo sem um lar, deslocada. E eu precisava tanto de uma família, irmãos. E chegou um determinado momento da minha adolescência que aconteceram várias e várias coisas comigo que não cabe até relatar aqui, mas dentro da igreja onde eu estava indo, que eu me entristeci muito e me afastei da fé. E nesse afastar, eu comecei a fazer coisas que antes da minha conversão, nem mesmo antes eu fazia. E ali, irmãos, eu me afastei da presença do Senhor. E eu estava longe da presença do Senhor. E toda essa história ali poderia ter desmoronado. Mas Deus novamente interveio nesta minha vida, nesta minha situação. Porque sabe o que foi que Deus fez quando eu estava longe dos caminhos dele? Deus salvou a minha mãe. A minha mãe de coração duro, espírita, convicta naquela fé, naquela lei, e que me reprimia duramente. Esta minha mãe, ela foi até uma igreja e ela mesma aceitou o Senhor Jesus, negando tudo que ela acreditava antes e mudando, transformando a sua vida. E foi a vida da minha mãe que Deus usou para me reerguer na fé. E quando ela aceitou Jesus e começou a ir para a igreja, ela me levou junto com ela e eu comecei a voltar. E eu comecei a me reerguer novamente. E foi nesse período que Deus me presenteou com meu esposo. E o Senhor me deu uma família. Aquela que não tinha lar, aquela que não era amada, aquela que era desprezada. Deus deu como presente uma família. Hoje, irmãos, eu sou casada. Hoje eu tenho filho. Hoje eu me sinto amada. Hoje eu me sinto acolhida, respeitada dentro do meu lar. Porque foi o próprio Deus que me deu a minha família. E eu sou muito grata a Ele com esse milagre que Deus fez. Mas para fechar esse testemunho, eu preciso relatar que, agora sobre o meu pai biológico. Quando eu casei, eu comecei a orar pelo meu pai. E eu pedi a Deus, Senhor, me dá uma chance de ver este homem. Me dá uma chance de encontrá-lo, porque eu não tinha telefone dele, eu não sabia onde ele morava, eu não tinha qualquer indício do paradeiro dele. E eu comecei a orar, pedindo a Deus que me desse essa chance, essa oportunidade de vê-lo para pregar a mensagem de Deus para ele. E um determinado dia estava eu no centro de Teresina, na Praça da Bandeira, uma praça muito movimentada. Quem é de Teresina sabe que é. Eu estava esperando o ônibus com um vadimeco enorme nas mãos e o meu marido do lado. Ele estava em horário de almoço e eu estava indo para a faculdade, para a universidade. E quando eu olhei, irmãos, eu vi uma figura. E neste vídeo eu não relatei, porque são muitos detalhes, mas quando eu tinha 12 anos mais ou menos, eu fui morar com esse meu padrasto, com a minha mãe e a mamãe grávida, e a gente descobriu que o meu pai biológico morava ali perto. E foi nessa oportunidade que eu consegui conhecê-lo, a primeira vez que eu consegui vê-lo. Eu relato isso no livro A Filha 87, que é a minha autobiografia, é o meu testemunho. E lá eu conheci ele, mas a experiência não foi boa. Eu relato isso no livro. E depois eu perdi o contato com ele. E nunca mais soube onde ele estava. Então, quando eu estava ali com meu marido na parada de ônibus, que eu vi aquele homem de costas, eu pensei, ali é o meu pai. E eu precisava que ele olhasse para trás. E eu pedi a Deus, meu Deus, se esse for o meu pai, faça com que este homem olhe para trás. E, irmãos, imediatamente ele olhou para trás e era realmente o meu pai. E então eu fui até ele, preguei de Jesus para ele, não perdi tempo algum. E eu olhava para ele, irmãos, e ele estava usando uns colares que eu sabia o que significava, porque minha mãe disse que meu pai mexia com ocultismo, com magia negra. E quando eu preguei de Jesus para ele, fiz o convite, ele aceitou a Jesus. Ele disse sim a Jesus. E ele pegou aqueles colares que ele usava
E ele arrancou aqueles colares e lançou longe, lançou longe. E quando ele fez isso, irmãos, no meio da praça, uma multidão ao nosso redor, os ônibus passando, ele começou a se tremer todo, começou a se tremer todo. E eu tentei segurar ele e eu, meu Deus, será que ele vai morrer? E a gente ficou com medo, mas controlando os nossos impulsos, controlando o nosso medo e tentando entender o que estava acontecendo com ele. Até que em um determinado momento ele parou de tremer e ele olhou para mim e disse: filha, você viu? Viu o quê, pai? Eu não sei. Aí ele disse: um redemoinho de sujeira estava saindo de mim. E naquele momento Deus purificou, tirou de dentro do meu pai toda a sujeira, todo o pacto maligno, tudo aquilo que ele havia feito de errado. Deus foi limpando no momento da conversão, no momento que ele tirou aquelas guias do pescoço. Deus foi limpando o coração do meu pai. E naquele momento, irmãos, ele deu um pulo e disse: minha filha, meu joelho estava doendo muito e agora está curado. Meu Deus, o que é isso? E nós nos alegramos e nós choramos, as pessoas ao nosso redor sem entender nada, uma multidão ao nosso redor passando entre a gente sem entender nada daquela situação. E troquei o telefone com ele, depois levei ele na igreja, acompanhei ele na sua declaração de aceitação pública na igreja do Senhor Jesus. E eu estive ao lado dele. Infelizmente, depois de algum tempo, nós perdemos o contato. Por N circunstâncias, nós perdemos o contato. Mas eu creio que minha parte, que o meu propósito, eu cumpri diante do meu pai e diante da minha mãe. E hoje minha mãe tem a sua própria família, minha mãe é casada. E Deus atuou de forma poderosa no meu lar, restaurando tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que foi destruído. E nos dando o entendimento de que a verdadeira paternidade nós encontramos em Deus, através do seu Filho Jesus. E se você hoje ainda não tomou a sua decisão, tome a sua decisão por Cristo. Porque se toda a tua vida tu foi rejeitado, tu foi desamparado, tu foi esquecido, mas a palavra de Deus diz que ainda que tua mãe e teu pai te desampararem, Deus te acolherá. Ainda que uma mãe que amamenta esqueça do seu filho, contudo, Deus jamais se esquecerá de ti. Você está cravado nas mãos de Cristo. As chagas do Calvário foram por você. O Senhor Deus te ama, o Senhor Deus te resgata, o Senhor Deus te chama para tirar o fardo pesado do pecado e para dar descanso para a sua alma. Aceite esse Jesus. O Jesus que transformou a minha vida, o Jesus que me fez ver milagres, o Senhor Jesus que me fez sentir acolhida como um pai, que me acolheu como um pai. Ele acolhe você, ele ama você. Aceite esse Jesus e deixe ele transformar a tua vida como ele transformou a minha história. E se você quiser ver o testemunho completo, eu escrevi um livro que se chama A Filha 87, que está disponível nas plataformas online. Você pode pesquisar A Filha 87. E aqui neste livro eu detalho esse meu testemunho. E eu espero que Deus edifique a tua vida através desse testemunho. E eu espero que Deus te resgate, te transforme. E se a tua vida você tem padecido do que eu padeci, que Deus possa operar milagres grandiosos. Amém? Que Deus abençoe você de forma poderosa. Se você quiser acompanhar o meu ministério, o meu Instagram é _Fran_Lima. Eu acredito que vai ser disponibilizado aqui. Se você desejar, você pode acompanhar o meu ministério, as minhas ministrações, e que o Senhor edifique a tua vida, abençoe a tua vida, e que você tome essa decisão por Cristo, em nome de Jesus. Obrigada por assistir até aqui. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.